Vamos ler juntos nessa noite, continuando nosso louvor em oração ao nosso Deus. Filipenses capítulo 1. Aleluia. Enquanto lemos essa palavra, enquanto lemos juntos a palavra de Deus, Jesus nos toca. Jesus nos cura. Jesus opera em nós, porque Ele é a palavra. Filipenses capítulo 1, leiamos juntos. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida,
quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. O tema que nós vamos refletir nessa noite, neste primeiro capítulo de Filipenses, é este que vocês vão repetir aí depois de mim, diga: provisão espiritual. Glória a Deus. Esse tema, dentro de todo o contexto bíblico, ele nos ensina que Deus é previdente e providente. Aleluia. Diga isso, Deus é previdente e providente. Qual a diferença entre essas duas palavras, previdente e providente? Pré-vidente é ver antes, e providente é providenciar de acordo com o que ele viu antes. Glória a Deus. Em tantas coisas que nós precisamos aprender e que todo povo chamado povo de Deus precisa aprender sobre a doutrina bíblica da oração, e como tem orações erradas, como tem orações equivocadas, e como tem até mesmo orações profanas, orações que não agradam a Deus. Pensa que Deus se agrada de tudo quanto é oração? Tem muita oração que desagrada a Deus. Uma coisa que precisamos aprender dentro da doutrina bíblica da oração é que as nossas orações não têm o intuito de informar a Deus acerca das nossas necessidades ou acerca de tudo quanto nós estamos passando nessa terra, seja lá o que for. Simplesmente porque Ele vê tudo. Ele vê tudo, Ele sabe tudo, Ele conhece tudo, Ele sonda todos. Por isso que quando fala da oração, Davi diz no Salmo 139, Senhor, antes que a palavra chegue na minha boca, para eu orar, para eu falar contigo em oração, antes que a palavra chegue na minha boca, Tu, Senhor, já
conhece toda. Conheces toda. Já sabes o que eu vou dizer. Já conhece tudo. É interessante esses verbos que vêm da língua latina, do latim, que não existe nas línguas bíblicas, nem no hebraico do Antigo Testamento e nem na língua grega do Novo Testamento. O verbo prover, ou o verbo prever, prever ou prover, esses verbos não existem na Bíblia. E na Bíblia, então, nem existe a palavra provisão, nem providência, nem providenciar. Esses verbos existem, esses verbos e esses substantivos existem em português, porque eles vêm do latim, que é a mãe da língua portuguesa. Em hebraico, na língua do Antigo Testamento, e no grego, na língua do Novo Testamento, não existe o verbo prever, só existe o verbo ver. Não existe o verbo prover, só existe o verbo ver. Só existe o verbo ver. Tem muito pregador por aí que quer passar uma ideia assim, de que sabe hebraico, né? E fala assim lá que lá no Antigo Testamento, quando Abraão foi mandado por Deus a sacrificar o seu filho, né? E Isaac perguntou: o fogo está aí, a lenha está aí, a faca está aí, mas aonde está o cordeiro? Aí então as pessoas, então Deus respondeu, aliás, Abraão respondeu para ele, né? O que muita gente chama por aí, pronuncia erroneamente. Ninguém em Israel vai entender se pronunciar desse jeito. Jeová Jireh. Jeová Jireh, que ficou traduzido como o Senhor proverá. Jeová é Deus, o eu sou, e o Jireh aí seria o verbo prover, proverá. Bom, em primeiro lugar, em hebraico não existe nada com som de G. Eles não pronunciam, não existe no idioma hebraico já, G, Joju. Não existe isso. O que Abraão falou foi Adonai Ierê, não Jeová Jireh. Ele falou Adonai Ierê. Adonai é o Senhor e Ierê não é o verbo prover, é o verbo ver. É o verbo ver. E é o verbo ver conjugado no pretérito perfeito. Ou seja, Abraão disse para seu filho Isaque assim, ó: preocupa não, o Senhor já viu isso. Ele já viu isso. Você nunca falou isso para as pessoas, quando alguém pediu para você resolver alguma coisa, e você falou assim: pode deixar que eu vou ver isso? Você só usou o verbo ver. É assim que o verbo ver é usado na Bíblia. Ele nunca é usado como prever, nem como prover. Ele é usado apenas como ver. Só basta para nós que Deus já viu tudo. Antes da fundação do mundo, Deus viu tudo. Antes da fundação do mundo, Deus viu até essa reunião aqui, nesse dia, 15 de novembro de 2023, depois de Cristo, e cada um dos que aqui estão, e quantos fios de cabelo tem na cabeça de cada um. E todos os pensamentos de cada um, e todas as necessidades de cada um, e todas as circunstâncias de cada um. Deus já viu. Deus já viu. Está passando por um problema? Preocupa não, Deus já viu isso. Deus já viu isso. E o agir de Deus acompanha, não o que nós oramos. O agir de Deus acompanha o que Ele já viu. Ele age de acordo com o que Ele já viu.
Nós oramos, então alguém poderia perguntar, por que então nós oramos? Nós não oramos para informar nada para Deus, que Ele já viu tudo. Deus não precisa das nossas orações. Nós oramos porque nós precisamos orar. Orar é um exercício espiritual e nós precisamos fazer esse exercício espiritual. Mais do que precisamos fazer exercício físico, precisamos fazer exercício espiritual. Nós oramos porque nós precisamos verbalizar diante de Deus as nossas necessidades, precisamos verbalizar diante de Deus as nossas circunstâncias, precisamos, como a própria Escritura ordena, lançar sobre Deus em oração as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de nós. Aleluia, amados. Inventaram uma frase herética que fez muito sucesso por aí nas igrejas, não é? Que a oração move a mão de Deus. A oração move a mão de Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. E no mínimo aí, quem estudou um pouquinho, tem um problema de física. Só o mais forte move o mais fraco. O mais fraco não consegue mover o mais forte. É o mais forte que move o mais fraco. Se a oração move a mão de Deus, então quem acredita nisso, acredita que a oração é uma força maior do que a onipotência de Deus. Existe alguma força maior do que a onipotência de Deus? A oração não move a mão de Deus. É a mão de Deus que nos move a orar. Viram a diferença? É exatamente o contrário. É a mão de Deus que nos move a orar. Então nós oramos porque nós precisamos. Deus não precisa, Ele já viu tudo. Ele já viu tudo. Deus já viu a data que cada fio de cabelo da sua cabeça ia ficar branco. E já viu a data que cada fio de cabelo da sua cabeça ia cair. Ele conhece tudo. Deus já viu cada gota de suor que o seu corpo já produziu e vai produzir até o fim da sua vida. Deus já viu e calculou qual será o número das batidas do seu coração e do respirar dos seus pulmões. E quantos serão os passos que você vai dar com as suas pernas? E quantos e quais serão os movimentos que você vai fazer com o seu corpo? Deus já viu todos os lugares que os seus olhos vão e tudo o que você vê. Amados, é por isso que Ele se chama Deus. E é por isso que Ele é o único Deus, não há outro. É um ser único, não há igual. Ele é Deus. Nós estamos usando aqui o tema da provisão espiritual, mas na verdade, a melhor palavra seria visão espiritual. Na Bíblia não tem a palavra provisão, tem a palavra visão. Não tem o verbo prever, tem o verbo ver. Não tem o verbo prover, tem o verbo ver. Apenas o verbo ver. Abraão não disse Jeová Jirê, o Senhor proverá. Ele disse, o Senhor já viu. Preocupa não que o Senhor já viu isso. Adonai e Ere. Não preocupa não que o Senhor já viu isso. O que você tem que se preocupar é manter-se consagrado a Deus e desenvolver a sua santificação. Manter-se consagrado a Deus e nessa consagração desenvolver a sua santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É com isso que você tem que se ocupar. Com isso que você tem que se ocupar. E se ocupando com isso, você não vai precisar se preocupar com mais nada, porque o Senhor cuida de todo o resto. Porque ao manter a sua consagração e desenvolver a sua santificação, você está buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça.
e todas as demais coisas que o Senhor já viu que você iria necessitar, Ele faz chegar até você. Glória a Deus. Tem muitas orações por aí que não são orações de fé, são orações de incredulidade. Não são orações de esperança, são orações de desespero. Ai, meu Deus, meu Deus. Está desesperado. Filhos de Deus não se desesperam, porque desespero é o oposto de esperança. Filhos de Deus têm esperança. As nossas orações não são desesperadas, as nossas orações são equilibradas pela esperança, pela fé, a fé que é certeza e convicção de que Deus já viu tudo, sabe tudo, e eu estou completamente em suas mãos. Então esse tema de hoje diz para nós que Deus sabe e já sabia com toda a antecedência temporal na eternidade de tudo, cada coisa que cada um de nós iria necessitar, e Ele já vinha desde a eternidade agindo para que tudo isso chegasse até nós. Aleluia. Esse é o nosso tema de hoje aqui no versículo que vamos ler. Esse tema então, provisão espiritual, está aqui dentro desse capítulo maior aqui, 2 parágrafos. Tem 2 parágrafos aí no capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 26, que eu dei o título de, repita, algemas. Porque o apóstolo Paulo, escreve essa carta aos Filipenses quando ele estava preso, quando ele estava algemado. Ao invés de Paulo receber cartas das igrejas confortando a ele, porque ele estava numa situação precária, numa situação humilhante, numa cadeia, sem ter cometido nenhuma injustiça, nenhum crime, só por causa do nome de Jesus, por causa do Evangelho, da palavra de Deus que ele anunciava, ao invés de Paulo ficar recebendo cartas de consolação, ele foi que escreveu cartas inspiradas por Deus, que não foram apenas direcionadas àqueles crentes daquelas igrejas, mas se tornaram palavra de Deus, eram palavra de Deus para toda a sua igreja na terra, em todo tempo e lugar. Então, a prisão de Paulo foi o púlpito que Deus preparou para ele, para através dele pregar a palavra de Deus para toda a igreja de Deus, para todos os verdadeiros filhos de Deus, de todas as épocas, inclusive nós. Quando Paulo estava escrevendo essa carta aos Filipenses, Jesus, através dele, estava escrevendo para nós. Essa carta é para nós. Essa carta não é mais de Paulo aos Filipenses. Essa carta é de Jesus para nós. Deus usa todas as circunstâncias, porque Ele viu todas essas circunstâncias, viu que elas iriam chegar e já decretou qual seria o seu modus operandi, o seu modus procedendi, o seu agir diante de tais circunstâncias. Deus é pleno, Deus é completo. Os dois parágrafos que nós temos aqui são esses aqui, ó. Do 12 até o 18 é o parágrafo que nós encerramos na quarta-feira passada. Diga, pregadores motivados. Paulo disse nesse parágrafo que nós terminamos a semana passada, do versículo 12 ao 18, que as notícias
das suas algemas, das suas prisões, ao invés de desanimar os cristãos, tornaram os cristãos mais animados ainda, mais motivados ainda em pregar a palavra de Deus. Aleluia. Porque a palavra de Deus, Paulo escreveu em outra epístola, a palavra de Deus não está algemada, a palavra de Deus não está acorrentada. Ninguém aprisiona a palavra de Deus, ninguém acorrenta a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz, e a palavra de Deus, que é o mesmo Evangelho de Deus, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Pregadores vêm e vão, mas a palavra continua sendo a mesma. A palavra continua sendo a mesma. Tem gente que fala assim, hoje nós precisamos de novos Paulos, novos Pedros, novo João. Não precisamos não, nós temos tudo o que precisamos. A palavra de Deus está aqui. Tudo o que precisamos já temos aqui, a palavra de Deus. Aleluia. Hoje nós vamos entrar no segundo parágrafo aí desse texto, que vai do versículo 19 ao 26, no qual Paulo trata desse tema aí, diga, libertação ou morte. Paulo ali na cadeia, ele tinha consciência de que Deus já tinha planejado tudo. Se fosse para ele sair da cadeia, Deus ia agir nesse sentido. Se fosse para ele morrer na cadeia, Deus também já tinha determinado como agir nesse sentido. Amados, descansar na vontade de Deus é algo que nos cura. Descansar na vontade de Deus é algo terapêutico. Nós somos curados quando paramos de ficar ansiosos. E agora? O que eu faço? E agora? O que Deus vai fazer? O que será que vai acontecer comigo agora? Paulo estava lá na cadeia, tranquilo. Se Deus quiser me tirar dessa cadeia, se Deus planejou me tirar dessa cadeia, eu conhecerei a libertação dessa cadeia, vou sair dessa cadeia. Se Deus planejou que o meu ministério vai se encerrar aqui nessa cadeia, eu vou morrer nessa cadeia, amém. Outro exemplo maravilhoso que eu gosto de citar quando falo isso, são o exemplo dos 3 jovens da fornalha, Ananias, Azarias e Misael, que tiveram seus nomes mudados de nomes hebraicos para nomes babilônicos, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando estavam para ser lançados na fornalha e foram desafiados pelo rei Nabucodonosor. Olha, se vocês não se prostrarem diante da imagem que eu fiz, vocês serão lançados aí na fornalha e morrerão queimados. Eles responderam, olha rei, o negócio é o seguinte, se o nosso Deus quiser, Ele vai nos livrar dessa fornalha e nos livrar das suas mãos. Se Ele não quiser, nós vamos morrer queimados aí nessa fornalha. Mas o que nós não vamos fazer é isso, nós não vamos nos prostrar diante da imagem que você fez, porque nós só nos prostramos diante do nosso Deus. Isso é ser gente de Deus, tá? Seja o que for, se eu sobreviver a isso, foi porque Deus planejou. Se eu não sobreviver a isso, é porque Deus planejou que o meu fim seria assim. Salmo 139 está escrito, cada dia da minha vida foi escrito e determinado por Deus, antes que um só deles existisse. Então venha o que vier, libertação ou morte. Aí Paulo vai mais longe, lá em Romanos capítulo 8, né? Ele faz uma pergunta retórica. Que coisa, não? Quem é que pode nos separar do amor de Deus? Deixa eu ver. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem o abismo, nem a fome, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada.
Não há nada que possa nos separar do amor que Deus nos testemunha em Cristo Jesus. Porque tem crentes desesperados por aí, porque não tem fé. O justo viverá pela fé. Tudo está nas mãos de Deus. Havia um cântico antigo que o povo cantava desde os primeiros crentes, os primeiros avivamentos da Europa, da Inglaterra antiga, né? Ele tem o mundo em suas mãos. He gotta hold the world in his hands. Ele tem o mundo em suas mãos. Deus dirige tudo. Jesus um dia falou: estão vendo os pássaros voando aí? Vosso Pai Celestial conhece cada um deles, e nenhum deles cai por terra sem a permissão do vosso Pai Celestial. Amados, isso não descansa vocês? Eu me descanso. Show estresse. Jesus disse: em mim achareis descanso. Por isso, ainda que no mundo vocês passam por aflições, tem de bom ânimo, tem uma boa alma. Eu venci o mundo e em mim vocês acham descanso. Aleluia. Muito bem, então, iniciando esse parágrafo de hoje, então, libertação ou morte, do versículo 19 ao 26. Esse parágrafo está dividido assim, Os primeiros 3 versículos, 19 até o 21, repita: viver ou morrer. É aí no 21 que Paulo vai trazer um versículo chave, um dos versículos chaves da Escritura, e um versículo que é chave aqui em Filipenses, não só no capítulo 1, mas para toda a epístola. E um versículo que é chave para toda a Bíblia. Ele poderia ser um versículo que resume a real consequência, o real efeito da fé nos verdadeiros crentes. Para todo verdadeiro crente, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viver ou morrer, Deus é quem determinou isso. Deus é quem determinou isso. Está escrito lá em Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todo propósito debaixo do sol. E ele começa: tempo de nascer, tempo de morrer. Deus determinou o nosso tempo de nascer, o nosso tempo de morrer e todo o tempo entre essas duas datas. E incluiu nesse tempo essa congregação. Então, mesma coisa, o meu Deus já viu tudo, já determinou tudo, o que faz parte tanto do meu viver como do meu morrer. Jesus disse uma palavra para o apóstolo Pedro, que o apóstolo João escreveu em João capítulo 21. Pedro, quando você era jovem, você mesmo se vestia e ia para onde você queria. Mas quando você for velho, outros te vestirão e te levarão para onde você não quer ir. E aí João falou assim, que Jesus disse isso para Pedro, revelando a ele com que tipo de morte ele daria glória a Deus. Filhos de Deus, Filhos de Deus vivem para glorificar a Deus com a sua vida e glorificar a Deus até com a sua morte. Aleluia. Esse é o texto que nós vamos entrar hoje, esses 3 versículos, de 19 a 21, e depois nós vamos para o 22 a 26, que diga, viver pela missão. Onde Paulo faz ali um discernimento pessoal na vida dele, não só como ser humano, mas como ministro do Evangelho, como ministro de Deus, Olha,
Para mim, viver é Cristo e o morrer é lucro, mas viver é bom pela minha missão, pela pregação do Evangelho, já que Jesus afirmou uma realidade sempre constante em relação a esse serviço, o principal, o mais importante serviço que pode ser feito na face da terra é a pregação do Evangelho. E foi em relação a esse serviço que Jesus disse: grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Rogai ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. Paulo vai dizer assim: eu sou um desses trabalhadores que trabalho com afinco nessa seara, e enquanto eu viver, eu vou fazer que o meu viver seja útil para esse trabalho. É lindo isso, né? Então, vamos ficar hoje com esses 3 versículos, 19, 20 e 21, cujo título é Viver ou Morrer. 19 e 20 estão juntos, e Paulo fala aqui da sua, diga, ardente expectativa. A ardente expectativa de Paulo é que ele venha a ser liberto da cadeia e possa então continuar realizando o seu ministério, ok? Essa é a ardente expectativa a qual ele vai se referir. E no 21, nós vamos entrar no outro dia, porque tem muita coisa a falar sobre isso, diga, viver é Cristo. Aleluia! Para quem é convertido, viver é Cristo e não há vida fora de Cristo. Aleluia. Versículo 19 e 20, ardente expectativa, estão divididos assim, ó. Versículo 19, que veremos hoje, já começamos a ver, diga, súplica e provisão. E na semana que vem, versículo 20, diga, Cristo engrandecido. Aleluia. 19, ó. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Repita. Essa era a ardente expectativa de Paulo. Ele usa essa palavra ardente expectativa no próximo versículo, versículo 20, de ser liberto da prisão e continuar o seu ministério, né, em liberdade, edificando as igrejas de Cristo e pregando o Evangelho. E por isso então ele, né, se colocou ali como alvo das orações, das súplicas dos irmãos. Era comum no 1º século, 2º século, que os irmãos em liberdade orassem pelos irmãos em cadeias, pelos irmãos em prisões por causa do Evangelho. Então ele diz, ó, estou certo que pela vossa súplica, né, e não só pela vossa súplica, segunda coisa aqui que se torna mais importante do que a primeira, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. No caso que ele está se referindo à libertação da cadeia, mas nós estamos aproveitando este versículo para esta expressão que ele usou, pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, ou a provisão espiritual. Só uma questão, às vezes curiosa para muitas pessoas, quando fala Espírito de Jesus Cristo, Espírito de Cristo, Espírito de Deus, Espírito do Pai, tudo isso se refere à pessoa do Espírito Santo. Tá? O Espírito de Jesus Cristo aqui é o mesmo Espírito Santo. O nosso Deus é uno em essência, um só Deus, e trino em personalidade, 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. 3 pessoas sempre agindo
juntas em nossa vida. O Pai está sempre agindo em nossas vidas, Jesus está sempre agindo em nossas vidas, o Espírito Santo está sempre agindo em nossas vidas. Glória a Deus. Falando sobre o que o Espírito Santo, vamos usar essa palavra, provê, sobre a provisão do Espírito Santo em nossa vida, a principal provisão do Espírito Santo em nossa vida é a salvação. Aleluia. É a salvação. Eu conheci um pastor antigamente que ele falava: Edivaldo, para mim o Salvador de verdade é o Espírito Santo. E eu entendi o que ele queria dizer, porque ele queria dizer assim, que a salvação realizada em Cristo Jesus foi fora de nós. O Espírito Santo pega tudo que Jesus realizou fora de nós e aplica dentro de nós. Muita gente sabe no mundo, é conhecido no mundo que Jesus morreu na cruz. Mas isso não redunda em salvação para as pessoas que conhecem isso, mas só naquelas que o Espírito Santo entra na vida delas e aplica dentro delas o que Jesus fez fora delas. Isso se chama a dimensão objetiva e subjetiva da salvação. A salvação tem essas duas dimensões: dimensão objetiva, o que Jesus realizou fora de nós; dimensão subjetiva, o que o Espírito Santo realiza dentro de nós. Embora o que Jesus realizou fora de nós foi uma grande salvação, nós só somos beneficiados com essa salvação pela provisão do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo dentro de nós. Quando o Espírito Santo entrou em nossa vida, a salvação entrou em nossa vida. Antes dessa data, nós já sabíamos que Jesus morreu na cruz, mas o que Jesus fez fora de nós não estava dentro de nós. É o Espírito Santo que traz a salvação para dentro de nós. Essa é a principal provisão espiritual. Não há provisão espiritual maior do que estar providos de tão grande salvação. A salvação é a maior provisão do Pai, a maior provisão de Jesus, a maior provisão do Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus em particular tem essa obra, faz parte da pessoa e da obra do Espírito Santo, a dimensão subjetiva da salvação. Trazer a salvação milagrosamente, misteriosamente, dentro da alma, dentro da vida de pecadores como nós. Ó Espírito de Deus, aleluia, obra do Espírito Santo. Essa é a principal provisão do Espírito Santo. E essa provisão do Espírito Santo depende de uma outra provisão que tem tudo a ver com essa. Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, Ele, o Espírito da verdade, vos guiará a toda a verdade. A palavra de Deus é a palavra da salvação, é o evangelho da salvação. Trazer a salvação para dentro de nós equivale a trazer a palavra de Deus para dentro de nós. A principal provisão do Espírito Santo é nos prover de palavra de Deus, é nos prover de palavra de Deus. Paulo disse em Efésios 6 que a palavra de Deus é a espada do Espírito. O que ele quis dizer com isso? Que a palavra de Deus é o instrumento por meio do qual o Espírito Santo opera a salvação dentro de nós.
O Espírito Santo opera a salvação dentro de nós, usando como instrumento a palavra de Deus. A palavra de Deus é a espada do Espírito. Esses dias eu coloquei uma mensagem no Facebook para alguns cristãos, né? Que eu só vejo cristãos colocando frases de homens no Facebook, por aí, colocando, eles acham bonita, acham poética, né? E colocam lá frases de homens. E eu escrevi lá, olha, frases de homens não são palavra de Deus, hein? Frases de homens não são a espada do Espírito. O Espírito Santo não usa frases de homens. O Espírito Santo usa a espada dele. E a espada dele é a palavra de Deus. Para de perder tempo colocando frases de homens aí. E lancem, anunciem e escrevam palavra de Deus. Glória a Deus. Isso mesmo. Palavra de Deus. Tá? Tem uns irmãos aí que falam assim: eu saí do grupo da igreja. Pois volte a entrar. Entre. Vai fazer 2 anos que eu estou no grupo da igreja. Os irmãos que estão lá postam só Bíblia, palavra de Deus. Não fica usando o Facebook só para bom dia, boa noite, boa tarde, bom dia, boa noite, boa tarde. Não, é palavra de Deus. Para que a gente compartilhe palavra de Deus. Todo dia eu coloco lá um versículo, né, vários irmãos aqui colocam, irmãs também colocam. A Nel Belaine coloca versículos, textos imensos, até explicáveis, lá onde ela está, né? Glória a Deus pela vida da Nel Belaine. Então, é para isso que a gente usa tudo nesse mundo, para compartilhar o que nós recebemos de mais puro, de mais santo, de mais precioso, que é Jesus, o Verbo de Deus, a Palavra de Deus. E qual é o ministério do Espírito Santo? 2 Coríntios 3:3. É imprimir, escrever essa palavra na nossa cabeça, na nossa mente, nos transformando em cartas vivas de Cristo. Bíblias vivas, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Porque a maioria dos crentes é desviada. A maioria dos crentes são crentes desviados, porque o Espírito Santo não está escrevendo neles a palavra. Eles não são pessoas como o Salmo número 1, que tem o seu prazer na palavra e nela medita de dia e de noite. Eles são crentes religiosos, crentes ritualistas, crentes místicos, sincréticos, sentimentalistas, emocionalistas, idealistas, mas não são homens espirituais, e por isso eles não têm palavra de Deus escrito dentro deles, e as palavras que eles têm dentro deles são desviadas, e esses desvios aparecem no caráter, na conduta deles, na forma como eles vivem, na forma como pensam, falam, vivem, se conduzem, se comportam. Não se comportam como Cristo, não falam como Cristo, porque Cristo não está neles, a palavra não está neles. Não são homens espirituais. Paulo, quando escreveu aos Coríntios, teve que dar um tapa na cara deles, dizendo isso para eles em 1 Coríntios 3. Olha, eu queria escrever para vocês como se vocês fossem homens espirituais, mas eu não posso, porque vocês não são. Eu estou escrevendo para vocês como homens carnais. Vocês são carnais e não espirituais. É assim que está a maioria dos crentes, são carnais, não vivem de acordo com a palavra. Não entendem que ser guiados pelo Espírito não é uma marionete. Ser guiados pelo Espírito é ter a palavra de Deus escrita pelo Espírito Santo em sua mente. E quando o Espírito Santo faz isso que eu citei, 2 Coríntios 3:3, ele cumpre o Romanos 12:2. Ele opera a renovação da nossa mente, para que experimentemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Provisão do Espírito Santo, amados, é nos dar Jesus, é nos dar a palavra, nos dar a salvação, nos dar a palavra, escrever a palavra dentro de nós. Quando Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo, como você entristece o Espírito Santo? Quando você rejeita a palavra para pensar do seu jeito, quando você rejeita fazer igual a palavra manda para fazer do seu jeito, quando você deixa de agir como a palavra manda você agir para agir do jeito que a sua carne quer, você entristece o Espírito Santo. E quem entristece o Espírito Santo pode chegar a apagar de vez o Espírito Santo da sua vida. E aí Hebreus 6 diz que não há mais como renovar essas pessoas para o arrependimento. Elas caíram em apostasia, pecado sem perdão, que é pecado contra o Espírito Santo de Deus. Olha, a provisão do Espírito Santo nos alcançou na conversão e nos acompanha no desenvolvimento da nossa santificação até a glorificação. E essa santificação é por meio da palavra, como Jesus orou ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o Espírito da verdade é o Espírito Santo que nos guia a toda a palavra. Essas são as principais provisões do Espírito de Jesus Cristo, do Espírito de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas. É claro que tem uma gama imensa de outras provisões, mas as outras provisões não levarão a nada se essas que eu citei hoje não forem levadas em seríssimas considerações.